Candoca enfrenta o sargento Vanêncio e continua atendendo seus pacientes. Deodora intimida Xaviera para rever o documento de Rivaldo. José trabalha em seu terreno com a ajuda de Timbó. Candoca desconfia que tenha sido explorada a mando de Tetulino e fica furiosa. Aleluia tenta ajudar Floro Borromeu na prefeitura. Candoca conta para José o ocorrido no seu trabalho. Teresa não deixa Timbó obrigar Joel a trabalhar em seu lugar. Sabá não consegue falar com Escolástica. Manduca e Joca vê Xaviera presa na casa de Pajeú. Timbó encontra petróleo em suas terras. Timbó se recusa a acreditar que encontrou petróleo, mesmo com a confirmação de José e Candoca. Joca e Manduca salva Xaviera. Pajeú descobre a fuga de Xaviera. Sabá se desespera ao constatar que Escolástica roubou o dinheiro que tinha escondido. Manduca, Joca e Xaviera convence Pajeú a ir embora sozinho. Laura convida Tetulino para trabalhar na JM. Xadadá. Deodora repreende Pajeú por reclamar de suas falas contra Candoca. Rosinha pede para José cuidar dos negócios da sua família. Laura avisa que Tetulino precisa desistir de Candoca. Tetulino mente para Laura e afirma que se concentrará nos negócios. José e Marruan acham graça do comportamento de Timbó com os técnicos e engenheiros. Candoca procura Floro Borromeu. Deodora e Nivaldo aparece para falar com Teresa. Laura é obrigada a fechar negócio com José. Quitilha não deixa Cira filmar o encontro entre Teresa e Deodora. Xaviera conta para Candoca que foi sequestrada por Pajeú a mando de Deodora. Firmino descobre que foi Vespertino quem mandou falsificar a certidão de Rivaldo Pereira e o confronta. O coronel se surpreende ao saber que Timbó encontrou petróleo em suas terras. Candoca questiona Deodora sobre o sequestro de Xaviera. Candoca enfrenta Deodora e Nivalda ouve toda a conversa. O coronel permite que suas terras sejam prosperadas pelos engenheiros. Sabá afirma a Nivalda que irá tirar as vantagens de Timbó. Xaviera finge um romance com Firmino para José não descobrir sobre a certidão de Rivaldo. José se preocupa com a ingenuidade de Timbó. Candoca tenta despistar José. O coronel revela a Tetulino a verdade sobre os seus negócios. Xaviera conta para Marruan sobre a história do documento e ele se preocupa com José. Candoca finge dormir para não falar com José. Sabá conta a Nivalda o seu plano para enganar Timbó. Teresa tira Timbó do bar de Janjão e não deixa que ele assuma nenhuma conta no local. O coronel se irrita ao saber que ainda não encontraram petróleo em suas terras. Deodora chantageia Eudoro
para que ele publique uma matéria sua. Nivalda tenta convencer Teresa a ir para sua casa. Candoca confronta Tetulino com a certidão de Nivaldo Pereira nas mãos. Candoca vai embora entristecida com a mentira de Tetulino, que fica atormentado. Teresa coloca Nivalda e Latifa para trabalhar na casa de Candoca. Laura afirma a Tetulino que José não manda mais no JM Xadadadá. Timbó faz Sabá pintar a casa de Candoca em seu lugar. Marruan e Candoca se unem para contar a verdade para José. Nivalda encontra a falsa certidão de Rivaldo na casa de Candoca. Teresa aconselha Joel a se declarar para Anita. Candoca e Marruan conta para José sobre o documento de Rivaldo Pereira. José vai para a fazenda Palmeirão e Candoca e Marruan se desesperam. José chega à fazenda e pede para conversar com Tetulinho. José briga com Tetulinho, mas ouve do coronel a relação de que são irmãos. Candoca aconselha o coronel a pedir perdão aos filhos e vai atrás de José. Tetulino sai de casa escondido. Candoca confronta José. Deodora se desespera ao saber do sumiço de Tetulino. Sabá finge estar doente para tirar dinheiro de Timbó. Latifa chama uma ambulância para resgatar o ex-prefeito. Nivalda culpa Timbó pelo acidente de Sabá. E Teresa repreende o marido. Tetulino encontra José e Candoca na caverna. Tetulino atira contra José. Tetulino erra o tiro de propósito e Candoca o desarma. José vai para a casa de Doeme e Candoca leva Tetulino embora. José relembra dos momentos com Doeme. Deodora conta para Tetulino que sempre soube da traição do marido e pede perdão ao filho. Deodora confronta Candoca e se faz de vítima na frente de Ismênia. O coronel tenta falar com Tetulino, que finge dormir. Deodora vai atrás de Pajeú. Cira descobre que ela e Anita trocaram a roupa de Márcio Castro com a roupa de Joel durante o feitiço. Joel revela para Timbó sua preocupação com José. Pajeú se declara para Deodora. O coronel procura José, que tenta conter a emoção. Candoca visita José e sorri ao vê-lo dormindo ao lado de Timbó. Candoca prepara um piquenique para José e Timbó. O coronel aparece na igreja e Padre Zenzo o aconselha. Deodora manipula Pajeú para que ele atente contra a vida de José. Tetulinho contradiz Candoca e não leva o filho para a escola. Lazis vai atrás de Labib na pausada. Vanderlei fraga Latifa no quarto de Xaviera com roupas íntimas. Candoca descobre que Tetulino pegou Manduca e se preocupa com José. O coronel termina de se confessar. Tetulino anda com Manduca pela estrada e não percebe a constração do filho. Candoca e José procuram o filho na fazenda Palmeiral e na casa de Tetulino. Padre Zenzo sofre com a história do coronel e reza por ele.
Tetulino anda sem destino com Manduca. Deodora se desespera quando não consegue falar com o filho. Manduca pergunta a Tetulino se ele e José são irmãos. Islênia consola o coronel. Tetulino chega em casa com Manduca e Candoca se enfurece com o ex-marido. Xaviera Fraga Vanley em seu quarto incomodando Latifa. Xaviera ajuda Latifa a se arrumar e não percebe quando a mulher deixa sua pulseira cair. Vancrey encontra a joia de Latifa e aguarda sem que a mulher veja. Candoca avisa Tetulino que ele não verá mais Manduca. Nivalda e Sabá inicia o golpe contra Timbó. Tetulino procura José. José e Tetulino conversam sem brigar. Nivalda entrega a Timbó e Teresa uma suposta conta de hospital para eles pagarem. Rosinha se preocupa com a ingenuidade dos pais. Nivalda e Sabá comemora o golpe da família Timbó. Vancrey devolve a pulseira que Latifa esqueceu no quarto de Xaviera. José se encontra com Candoca. O coronel questiona Tetulino sobre o atentado que José sofreu. Lazi insiste que Vancrey jante com eles e Latifa fica nervosa com as investidas do rapaz. Vespertino faz uma festa para Floro Bonromeu. O coronel estranha ao ver Deodora chegar tarde em casa e a questiona. Candoca e José decidem adiantar o casamento. José e Candoca sonham com a cerimônia de casamento. Deodora discute com o coronel. Vespertino insiste que Floro a nomeie secretário de Finanças de Cantapedra. Marinho arma um flagrante para Thomas na festa de Vespertino e faz fotos comprometedoras do rapaz. José implica com Tetulino na frente de Laura. Floro a nomeia Vespertino secretário de Finanças. Marruan revela a José que seu pai o proibiu de se casar com Labib. Lorina pede para Damar conversar com Candoca. Fubá Minoso volta para Cantapedra, regenerando, e Xaviera fica chocada. José vai à fazenda pegar a vaca leiteira que o coronel impediu Joel de levar quando o demitiu da fazenda. Deodora dá o ultimato em Pajeú. O coronel tem uma crise nervosa e passa mal nos braços de José.